Estamos a ver se estamos em direto. Estamos em direto? Por favor, alguém alguém me fale se estamos bem em direto, se vocês estão me ouvir. Tudo bem? Olá! Hoje começamos assim, logo, sem a capa, embora tenha aqui o tema de hoje. Vamos ver se eu consigo alguma resposta. Se vocês quiserem saber, a apresentação de hoje é o storytelling. Bom, vamos começar. Eu espero que vocês estejam me escutar. Eu sou a Júlia. Olá, tudo bem? Estamos agora no nosso segundo dia de workshop sobre apostolado digital. Deixa eu tirar a capa para vocês pararem de se atrasarem um pouquinho. A gente está querendo fazer neste ciclo de 4... falar um pouquinho sobre apostolado digital. A gente já falou sobre paróquia no digital e eu quero falar com vocês, evangelizadores individuais. Eu quero ver se vocês se inspiram um pouquinho a começar a aceitar o chamado de Cristo, aceitar a lançar as redes nas redes. Eu vi isso num post do Instagram do Shalom e achei fenomenal. Estamos na época de lançar as redes nas redes sociais. Essa semana que foi a semana que teve o dia das redes sociais, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre redes sociais, mas muito sobre storytelling. Vamos começar do começo. Eu sou a Júlia. Se você está vendo isso pela primeira vez, prazer. Eu sou apaixonada sobre evangelização e é por isso que eu comecei o ID. Se você não sabe o que é o ID, entre no site id.com.pt ou no Facebook, se você estiver assistindo isso pelo Facebook, né? É facebook.com/id.com.pt ou nos siga no Instagram, que é o instagram.com/id_evangelização. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre como a gente quer deixar você mais preparado para evangelizar nas redes digitais, nas redes sociais. E a gente vai falar sobre a metodologia favorita de Cristo. Como Jesus Cristo falava com as pessoas, como que ele alcançava, como que ele ensinava coisas complexas, né? Ele falava o caráter de Deus, os valores de Deus, né? Como que ele explicava aquelas histórias através de histórias, né? Por exemplo, Filho Pródigo. O Filho Pródigo é uma fantástica história, é um fantástico exemplo de storytelling, que é como Jesus decidiu explicar as prioridades de Deus, como Deus funciona, como que Deus olha para nós. Ele olha para nós como aquele pai misericordioso, né? Esperando para correr e abraçar o filho pródigo. Storytelling é realmente algo muito importante para a evangelização, toca muitas pessoas. Aliás, storytelling é muito importante para o mundo e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, exatamente. Meios para contar suas histórias. A gente também quer falar um pouquinho sobre quais são os meios para contar as suas histórias. Vamos lá? Por que eu quis falar sobre storytelling? É natural que o ser humano quer deixar marcas e contar a sua história. E eu te falo isso assim, desde o início dos registros, né, históricos que existem humanos na Terra. O ser humano quis contar uma história, quis deixar a sua marca, quis contar algo para os depois. A gente falou um pouquinho na última sessão sobre a descendência, né, que Deus prometeu para Abraão descendência, né? Algo que perdura, algo que fica depois que ele vai embora, né? Também um pouquinho da história é assim. A história, por mais que a gente talvez saia, né? A gente não se vê mais, as histórias que as pessoas nos contam fica conosco. E as lições que nós aprendemos com a história fica conosco. Então, desde os primórdios da civilização, nós tivemos pessoas que às vezes não conseguiam fazer grandes coisas, mas tinham uma necessidade da alma de contar histórias. E existem vários meios de contar histórias. A gente vai falar um pouquinho sobre os meios de contar histórias, mas eu quero falar que, olha,
A criatividade é rei aqui. Você pode pensar diversos meios. Você pode contar histórias ao longo de fogueira, né? Se você é escuteiro, se você gosta de acampar, geralmente você já fez essa experiência. Talvez você pode contar a história escrevendo um livro, escrevendo um texto, né? Na escrita em geral. Ou você pode até contar uma história pelo seu corpo, pela dança performática, né? Aí temos aí o Lago dos Cisnes, que é um jeito de contar história. Nós contamos histórias com o nosso corpo também, fazendo gestos, não só com o verbo e a palavra, né? Também contamos histórias com nossos amigos, nas mesas, de uma maneira mais informal. Temos a história também, outra forma de performance da história é os teatros, né? Que a gente está aqui um exemplo dos teatros que acontecia na Grécia Antiga e até hoje nós temos teatro, é uma fantástica forma de contar histórias. Mas eu quero se focar um pouquinho nos meios mais atuais, né? A gente não vai falar tanto de teatro e dança, mas eu quero que você saiba que existe diversas formas de você contar a sua história. Olha, o ser humano é criativo por natureza. Você viu, quando a gente tinha cavernas, nós usávamos as paredes das cavernas para contar história. Então, não se prenda a qualquer meio, se sinta livre. Mas hoje eu vou falar da minha especialidade, que é um pouquinho o vídeo. Não só o vídeo, nós temos também esses aparelhinhos fantásticos, o áudio, né? Isso é um microfone, mas também temos várias formas de contar histórias através de não sem imagem, mas com o som. Eu não sei se vocês estavam aqui quando o Padre Marcelino estava aqui com a gente, que de repente a gente perdeu o som e, sinceramente, ficou inútil a transmissão, porque uma vez que a gente perdeu o som, ninguém conseguia mais acompanhar. Então, o som realmente, o áudio, é algo muito importante para você contar a sua história. E eu quero que a gente pense, quando a gente fala sobre vídeo, fala sobre áudio, a gente se lembra dessas grandes estruturas que tinha, né? Ai, meu Deus, eu preciso de máquinas e máquinas e luzes e luzes. Quando a gente começou a gravar para o Padre Marcelino no Laboratório da Fé, as pessoas chegavam pro padre e perguntavam assim: cadê tua equipa? Deve ter 20 pessoas, um maquinário, uma fortuna. E éramos eu e Guilherme. A gente tinha 2 câmeras e um microfone sem fio, umas 2 luzes, uma estrutura muito pequena, mas as pessoas ainda tinham aquela ideia que para gerar um conteúdo audiovisual você precisa de um grande estúdio, de máquinas e máquinas, investimento, investimento. Enquanto na realidade é muito diferente, né? Hoje em dia, nós temos fantásticas pessoas que geram com isso daqui, ó. Com o telemóvel. Nós temos adolescentes que fazem coisas fantásticas com um telefone na mão. E especialmente se você conseguir... Eu não tenho aqui comigo, mas se você conseguir botar o auricular, o fone que vem, você consegue, então, uma qualidade ainda melhor no seu som, o que faz com que o produto que sai só desse pequeno aparelho seja fenomenal. Então, quando a gente vai falar sobre áudio e vídeo hoje, eu não quero que você se prenda. Ai, eu preciso de muito. Olha, eu não conheço, eu preciso ter uma estrutura grande, eu preciso de uma equipa grande. Olha, diminui isso. Você não precisa de muito. Os adolescentes, jovens estão provando isso no YouTube. Eles dominam o YouTube porque eles não tem desculpa nenhuma. Eles às vezes têm um telemóvel velho, que não sei se conta a vocês, mas quando nossos filhos pedem algum telemóvel, a gente pega o nosso antigo, que já tá algum problema, né? A tela tá partida ou a bateria já não tá tão boa, e a gente dá para as crianças. E elas, com aquilo, fazem coisas fenomenais, ou seja, elas não se prendem a essa ilusão que você precisa de um grande maquinário. E a gente vai falar da multimídia, que exatamente, multimédia é a preferida dos jovens, é o que eles gostam, não só dos jovens. Meu marido tava batalhando comigo hoje, ele fala assim: olha, Júlia, não é dos jovens, porque quando a gente está num dentista, esperando o dentista, a gente está ou no nosso telemóvel ou a gente está assistindo a televisão da sala de espera. Multimédia é o que nós, seres humanos, estamos preferindo, né? A gente prefere, às vezes, escutar uma música, ou assistir um filme, ou ficar nas nossas redes sociais, no nosso telemóvel. Não vamos nos iludir falando que o multimédia é só dos jovens. O multimédia, na verdade, é a preferência geral.
todo mundo prefere ou assistir um vídeo, ou escutar uma ideia, ou assistir uma palestra, ou escutar um som, do que até ler. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sei que é uma batalha grande, muitos falam, ninguém mais lê livros, os livros estão perdendo o encanto. Mas calma. Tem como a gente fazer uma técnica militar que é se você não está ganhando, junte-se a eles. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas para falar que eu vou falar hoje mais de multimédia, porque realmente é um dos canais que mais crescem, é os meios que mais crescem. E também por esse motivo muito importante. Deixa eu te mostrar aqui, deixa eu mudar aqui. Não, vou ter que mudar para apresentação, vocês não vão me ver agora. Essas são a lista das ocupações mais desejadas pelos jovens, né? Nós temos aí youtuber, vlogger, músico, cantor, ator, e todos os que estão no começo são a ver com multimédia, né? Todos que estão a ver com até contar histórias. Tem a ver com crianças que querem fazer seu próprio legado, né? Crianças jovens, né? Crianças não. Mas jovens que querem contar a sua própria história, que querem fazer parte da narrativa. E isso seduz muito eles. Não só eles são alvos dos vídeos, né? Não só eles consomem muito, mas eles também têm esse desejo de produzir. Então, por isso que é importantíssimo nós nos focarem nisso, nos vídeos, no áudio, porque é aí onde está a atenção da geração atual, da geração Z. E depois da geração Z vai vir a geração Alfa. Olha, não sei sobre gerações, mas se a gente quiser se conectar com eles, a gente tem que saber esses meios, a gente tem que entrar nesses meios. O que eu gosto dessas ocupações mais desejadas, que temos atleta competindo com professor. Isso é dos Estados Unidos, não. Isso é do Reino Unido. Eu acredito que no Brasil ou aqui em Portugal, por causa do Cristiano Ronaldo, o atleta estaria um pouquinho lá em cima. Até fiquei surpresa que temos até professor e escritor na lista. Mas a questão é que esses jovens, eles querem contar sua história, eles querem fazer parte da narrativa. Eles não querem somente fazer ser vítimas, não, mas serem o recipiente da mensagem. Eles também querem ser o emissor da mensagem. Mas perguntamos assim, ok, Júlia, já falou bastante sobre vídeos, sobre áudio, mas como que eu escolho qual o melhor meio para contar minha história, né? Como que eu vejo isso? Existem vários vídeos que eu posso fazer. YouTube tem uma seleção gigante de tipos de vídeo. Existem vários vídeos, existem vários tipos de conteúdo de áudio que também podemos fazer, e a gente vai falar sobre eles. Mas como que eu escolho qual o melhor meio para contar minha história? E eu quero que você pense nesses três aqui, ó. Peraí, deixa eu mudar aqui, para eu pequenininha aqui. Número 1 é sua identidade. Quem você é e com que você se identifica. Por que eu tô falando de você? Se você não assistiu o nosso primeiro workshop da série do Postulado Digital, por favor, assista. Porque eu acho que foi realmente excelente quando a gente falou alguns pontos sobre, por exemplo, ser genuíno, ser vulnerável. Grande parte da mensagem é você é a mensagem, né? Quando a gente falou sobre a metodologia de Jesus Cristo, quer dizer que ele era grande parte da mensagem, ele era 99, ele era 100% da mensagem, vamos ser sinceros. Então, é importante que você se entenda quem é você, do que você gosta, porque, ao contrário, você vai começar a ser falso, você vai começar a usar uma máscara, eu tenho que agir desse jeito, e você começa a agir de um jeito que não é você natural, que não é normal, e as pessoas veem isso. Então, se preocupe muito em entender um pouquinho a sua identidade, mas entender um pouquinho a sua identidade no ponto de vista que Deus te fez por um propósito. Não só Deus te fez por um propósito, Ele te habilitou de um jeito único e especial. Ele te fez, Jeremias, que a gente leu, ele fala isso, quando você estava no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Ou seja, Deus te fez exatamente como Ele quer que você seja.
Então, buscar a sua identidade, saber seus dons e talentos, saber como é que Deus te habilitou é importantíssimo. E agir conforme isso. Quando a gente age conforme o que Deus planeou para nossa vida, o que Deus planeou para nós estaremos assim navegando a favor da corrente, sabe? Em vez de você estar fazendo exercício, eu tenho que remar contra a corrente. Quando nós descobrimos quem somos e quando nós descobrimos qual o plano de Deus tem para nós, a viagem é muito mais, sabe, fluida. A gente vai que nem um barquinho no rio. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem certos dons e talentos. Eu acredito que, por exemplo, eu posso ter um dom e talento de preparar essas coisinhas, as coisas bonitinhas, fazer a apresentação. Eu gosto, me dá muito prazer de estar aqui com vocês fazendo essa apresentação. Mas tem outras qualidades que não são minhas. Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito acolhedora em relações interpessoais. E eu estava um dia na minha paróquia e eu percebi que tinha um casal de brasileiros, eu moro aqui em Braga, né? Eu percebi que tinha um casal de brasileiros que geralmente sempre vinha à mesma missa que eu vinha. E aí eu quis me conectar a eles, porque eu sempre falava assim, as pessoas aqui no acolhimento são tão boas, né? Se conectar nas pessoas, eu também devia ser assim. E como eu admirava isso nas pessoas, eu tentei me conectar com esse casal, mas o seguinte é que não tava o casal, só tava a esposa e os filhos. E eu tive a brilhante ideia de perguntar pra ela assim, oi, tudo bem? Como é que você vai? Prazer, missa? E onde é que tá seu marido? Eu perguntei isso pra senhora, a senhora ficou assim, como assim? Como assim? O que você quer com meu marido? Aí eu, não, desculpa, é que eu te vejo sempre aqui. Eu só sei que foi uma interação tão constrangedora que, na boa, Guilherme tava meu marido do meu lado, ele começou a rir de mim, porque foi tão constrangedor, porque eu tentei agir de um jeito que não me é natural, porque eu admiro essas pessoas que são assim, né, acolhedoras, conseguem criar conexões com as pessoas com facilidade. Não sou eu não consigo, tenho outros dons e talentos, não é esse. E quando eu tentei agir fora do meu dom e talento, quando eu tentei agir fora da minha identidade, saiu a coisa mais constrangedora do mundo. A senhora ficou muito confusa porque eu fiquei perguntando sobre o marido dela. Meu marido do lado começou a rir de mim. Sabe aquela interação que você fala assim, por favor, abre uma cratera para eu cair? Porque é quando a gente age fora da nossa identidade, a gente age fora do nosso dom e talento. Deus te habilitou muito, Deus te deu talentos suficientes para fazer a sua missão. Descubra qual é eles e haja conforme esses talentos, né? Não desvie do plano de Deus, porque os resultados não são bons. Eu te falo por experiência própria. Agora o próximo aqui é segundo a história, né? A história que você vai contar tem características únicas, que às vezes elas vão definir o próprio meio em si, né? Por exemplo, a gente está falando do Lago dos Cisnes no começo, né? Que é um balé lindo, fantástico. Não consigo fazer um podcast sobre o Lago dos Cisnes. Eu não consigo fazer algo narrativo do Lago dos Cisnes. Isso ia destruir toda a beleza do balé. Ou seja, além da sua identidade, quem você é, né? Suas limitações. Limitações não é, mas os seus pontos fortes que você pode utilizar também tem a história em si, que você tem que levar em conta. Então, primeiro, a identidade, segundo, a história. E terceiro é o público. Aonde está o seu público e como se conectar com ele? Olha, o terceiro é onde a gente falha. Aliás, eu acho que a gente falha muito nos três, né? Mas eu vejo muita gente falhando do público. Se você for um artista, você não precisa considerar o público. Como assim? Como assim, Júlia? Não preciso considerar o público. Se você, por exemplo, você quer pintar um quadro, ou você quer escrever um poema, ou você quer fazer algo, uma expressão artística, a gente não considera o público, a gente só pensa na nossa identidade e na história que vamos contar, no sentimento que queremos passar. Não levamos em consideração nenhuma o público. Andy Warhol, aquele fantástico artista, né, da pop art, falou um pouquinho sobre isso. Olha, não se preocupe quando fizer arte se o público vai gostar ou não. Faça arte, deixe o público determinar se eles gostam ou não. Então, quando a gente faz algo artístico, a gente não precisa pensar no público. Mas aí, sim,
quando a gente faz algo com uma intencionalidade, quando queremos evangelizar, que é o nosso propósito aqui, quando queremos que as pessoas criem um relacionamento mais profundo com Deus, que as pessoas tenham suas vidas transformadas pelo amor de Deus, a gente vai ter que considerar o público, sim. E considerar onde é que ele está e como se conectar com ele. Por exemplo, se eu dou uma ideia de eu quero me conectar com mães, donas de casa, pessoas que tiveram filhos, mães da catequese, vamos supor. Eu quero falar com elas porque eu quero. Olha, uma péssima ideia é escrever um livro. Por que eu falo uma péssima ideia? Elas não têm tempo. É um meio que, se você perguntar para a maioria das mulheres jovens que têm um filho recentemente, não tem nem tempo de pentear o cabelo, quanto mais tempo de pegar um livro. É impossível. Então, você às vezes vai ter que pensar um meio mais fácil de alcançar a elas. Alguém pode até falar que o meio fácil de alcançar a mãe é o WhatsApp, porque a gente está sempre lá fofocando, mas você não ouviu de mim. Você tem que pensar qual o meio que o seu público está e como se conectar a ele. Não faça algo artístico, sabe? Não faça algo só se preocupando em você, se preocupa no público. É um pouquinho difícil ligar os três. Não é fácil você ligar você, quem você é, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, a tua história e o teu público. Porém, quando você conseguir alinhar esses três, realmente você vai ter um impacto maior na sua mensagem. Quando você agir conforme o teu dom e talento, quando você entender bem as especificações únicas da sua história e quando você entender o seu público, como que ele consome conteúdo, onde é que ele está, o que ele gosta de consumir, aí você vai criar um impacto maior. A gente falou sobre áudio. Se lembra que falamos sobre áudio? Então vamos falar um pouquinho sobre áudio. Deixa eu mudar aqui para vocês verem mais. Áudio também, você pode fazer vários tipos de áudio. Eu não botei música aqui, eu falei 3 tipos de áudio que são tipos usados bastante para falar de conteúdo. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque eu acabei de ver que a Cláudia Vargas comentou. Ai, Cláudia, saudade de você em nosso grupo do Alfa. Desculpa, mas quando eu vejo comentários de vocês de vez em quando, é tão bom ouvir comentário de pessoas, especialmente amigos. Eu recebo muitas mensagens indireto de pessoas nos dando uma força, falando que gostaram, e isso são muito bem apreciados. Se vocês quiserem me deixar feliz, deixe um comentário que eu realmente aprecio e leio e fico bastante feliz em ver vocês. Vamos voltar sobre o áudio. Eu botei 3 tipos especiais de gerar conteúdo por áudio, né? O primeiro é o audiobook. Está crescendo bastante, infelizmente, especialmente em Portugal, a gente não está tendo tanto adesão ao audiobook. Porém, a tendência é aumentar, não é diminuir. Ou seja, você fala, não. Não, a tendência é o audiobook aumentar. E eu te falo o porquê o áudio, tanto no podcast, audiobook e os clipes de áudio estão crescendo. Eu já te falo uma coisa, Bluetooth. Bluetooth é aquela forma de conexão que você consegue conectar o teu telemóvel no seu carro. As pesquisas mostraram que o boom dos podcasts surgiu quando as pessoas conseguiam conectar o seu telemóvel dentro do seu carro. Porque aí elas conseguiam dirigir e escutar os conteúdos de uma maneira prática, né? Porque às vezes a gente tem que botar auricular, escutar, às vezes complica. Mas quando todos os carros começaram a ter Bluetooth, tiveram essa conexão fácil, o podcast começou a ter um aumento significativo do consumo e da produção. Então, por isso que eu falo, por mais que você pense que eu não vejo tanto podcast, eu não escuto tanto podcast, a tendência é aumentar. E temos o podcast, que são episódios de áudio de diferentes assuntos e estilos. Nossa, poderia ficar um dia inteiro falando só sobre podcast. Podcast realmente tem uma gama enorme de diferentes estilos. Ela tem podcast sobre suspense criminal, sobre você fica analisando crimes antigos que não foram resolvidos. Tem podcast de conversas, tem podcast sozinhos, tem podcast que são narrativos. Olha, podcast existe muitas variedades. Eu não vou falar hoje totalmente, mas realmente
você pode ser muito criativo. O que define um podcast são esses episódios. Geralmente é que nem novela, que nem alguma coisa. Todo semanal ou com alguma periodicidade. Às vezes não é semanal, às vezes tem uns que são mensal, às vezes tem uns que são todos os dias. Com uma periodicidade e geralmente é um episódio, sabe? Tem começo, meio e fim de um determinado tempo. Sempre 50 minutos ou 30 minutos. E tem os clipes de áudio. Clipes de áudio são pequenos clipes distribuídos pelo WhatsApp. Estão crescendo bastante isso. Se você tem WhatsApp, às vezes talvez você até receba bastante clipes de áudio. Mas muitas pessoas fazem isso com uma intenção de evangelizar. Mandam pequenas orações. Ou eles leem, às vezes, o evangelho do dia. Mandam clipes de um jeito mais informal, né? Não é tanta produção que nem o podcast, nem o audiobook, mas ele é facilmente criado e facilmente distribuído. Deixa eu falar agora 2 exemplos fantásticos sobre áudio. Um aqui de Braga, que criaram o Diretório da Catequese em versão audiobook, do cônego Luiz Miguel. Ele fez essa iniciativa, pegou voluntários e decidiu fazer o audiobook do Diretório da Catequese. Ele fez com a intenção de aumentar o alcance do Diretório da Catequese, de facilitar o consumo, né? Especialmente, se lembra que a gente falou que se você quiser alcançar jovens mães, né? Use o áudio. Isso foi um fantástico jeito de você começar a alcançar novas pessoas. Eu uso o áudio. Em vez de as pessoas, às vezes, não conseguem ler ou acompanhar o diretório da catequese ou qualquer documento do magistério da igreja, às vezes é difícil, né? São tantos documentos. Se você puder ter a versão áudio, fica mais fácil, especialmente que ele separou em capítulos que nem podcasts, então você pode, ao longo dos dias. Foi uma fantástica iniciativa, tá? Foi muito bem feito e é um exemplo de como o áudio vai aumentando. E o segundo são os podcasts do padre Father Mike Smith, que ele decidiu fazer o desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Todos os dias temos um episódio do Bible in a Year. E eu quero falar um pouquinho do Bible in a Year, porque foi um projeto que eu achei fenomenal. Além dele ser feito todos os dias, ele... Ui, desculpa. Já tô falando spoiler. Aqui que estamos, aqui, ó. Já estamos no dia 183. E são pequenos, né? Dá pra ver que é 28 minutos, 25 minutos. E ele ficou... No quinto dia dele, tá em inglês aqui, mas no quinto dia deles, ele já estava no número 1 de todos os podcasts da Apple. Ou seja, desse site da Apple, que você pode escutar podcasts, ele foi o mais acessado, mais downloadado de todos, ou seja, não é só do nicho religiosidade, não é do nicho espiritualidade. Esse podcast foi o mais baixado de todos os podcasts que a Apple Podcast tem. O que é incrível, que fala assim, as pessoas têm sede. As pessoas querem consumir, as pessoas gostam de consumir. Você está percebendo que ele acertou fantasticamente, ele quis alcançar o público e acertou o meio do público. Por isso que o Bible in a Year do padre Mike tá tendo tanta adesão. Eu sigo até um grupo no Facebook dele, porque ele acertou a identidade dele. Ele é um fantástico orador, né? Padre Mike, ele tem realmente dom da palavra, ele fala bem. Ele acertou a identidade dele, ele acertou a história dele, né? E ele acertou muito o meio, o público, né? O público foi certo. Então, você vê que é um exemplo de como um conteúdo com impacto. Agora vamos voltar lá à nossa apresentação. E agora a gente vai falar sobre o vídeo. Vamos voltar um pouquinho, porque, peraí. Vamos voltar um pouquinho, não. Deixa eu falar um pouquinho, antes da gente falar do vídeo. Falar porque eu gosto tanto de vídeo, né? Porque não só trabalho com vídeo, mas eu acredito que vídeo realmente é um fantástico meio de evangelização. Isso a gente pegou alguns anos atrás, em 2018, veio um dado que me deixou bastante
chocada, chocada no bom sentido, foi quando eu li que até 2022, 89% da internet ia ser vídeo. 89% de todo o conteúdo da internet ia ser vídeo. Isso é um pouquinho assim, uau, assustador não, assim, é uau. Como 89% da internet ia ser vídeo. Então, isso mostra que realmente o vídeo tem uma tendência muito grande e ele gera um impacto muito grande. Eu não sei se vocês perceberam, mas as mídias que mais crescem são mídias de vídeo. Agora, na pandemia, cresceu o TikTok. Quem não tem TikTok, quem não conhece TikTok, não se preocupe, você vai ouvir falar bastante sobre TikTok. O Instagram agora, ele não é mais um canal de fotos. O conteúdo de vídeo dele, através do Stories e através do Reels, que é uma cópia do TikTok, aumentou muito. As pessoas postam muito mais vídeos no Instagram que fotos, o que é incrível. Se você for ver no seu Facebook e você rolar a sua linha do tempo, você vai ver que tem muitos vídeos, até vídeos feitos de uma maneira assim, parece uma apresentação de PowerPoint, uma foto, depois passa uma foto, depois me passa uma foto. Às vezes não são coisas produzidas muito bem, mas são vídeos, porque as pessoas realmente querem consumir vídeos. E por isso que a gente investiu em vídeo, está investindo em vídeo, a gente faz parte do Laboratório da Fé com o projeto da reflexão dominical, que é em vídeo, porque realmente vídeo é uma grande tendência e as pessoas se sentem muito atraídas pelo conteúdo em vídeo. E eu vou dar 6 exemplos de conteúdo em vídeo que são completamente possíveis e podem ser uma boa solução para você que tem alguma reserva em fazer vídeos. Número 1 é um evento gravado, né? São palestras, homilias, teatro, aulas, coisas que você já faz presencialmente, que você poderia gravar e distribuir isso. Eu falei com um casal que fazia palestra para preparação matrimonial, né? Os noivos às vezes têm que fazer um curso, o chamado curso de noivos, né? Preparação matrimonial, e ele sempre dava uma palestra. E eu falei assim, poxa, por que você não grava essa palestra? Grava com alguma qualidade, né? Com um som bom, né? Se preocupe em ter microfones. E aí é um jeito fácil de você gerar um conteúdo. Se você às vezes tem aquele pânico da câmera, né? Que todo mundo tem esse pânico da câmera. Talvez você começar a gravar o conteúdo que você já faz presencialmente seja uma ótima alternativa. Eu vejo muitos padres fazendo isso, gravando homilias, que é um fantástico jeito de você gerar conteúdo em vídeo sem aumentar a sua carga de trabalho. Ou seja, gravando o que você já faz presencialmente. O segundo estilo é a interpretação, que é um guião preparado para contar uma história. Eu vou dar um exemplo de como podemos usar interpretação para evangelização, que as pessoas podem achar estranho, assim, interpretação, teatro, né, um guião. Mas eu vou dar um fantástico exemplo. E o segundo que a gente vai falar é o que eu estou usando agora. É uma exposição de ideias. É isso, né? É preparar um conteúdo e expor ele, né? Por exemplo, tem muitos padres que fazem isso e tem outros também, muitos leigos que fazem isso. Essa exposição de ideias, assim, sentado numa mesa, um microfone e uma câmera, é um dos meios mais populares que tem. E a gente eu posso até mostrar essa jovem fantástica que faz esse conteúdo, é a Natália Dutra, que ela começa a gerar conteúdos assim, uma exposição, os temas não são nada leves nela, são bem religiosos, são bem profundos até, e não gera poucas visualizações, ou seja, as pessoas realmente estão interessadas. Se você ver o vídeo aqui sobre Entendendo o Escapulário, tem 76 mil visualizações. Fazendo uma boa confissão, tem 35 mil visualizações. Eu vou ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui aberta. Aqui tenho. Eu separei o perfil dela. Ela tem 121 mil inscritos. E você vai ver que tem alguns que, assim, maquiagem, mudança de cabelo. Mas tem uns que são bem profundos, assim, ó. Escolha o planner católico, tudo bem. Mas vai ter alguns que são
a honra de viver uma vida de cruz, ou seja, são 9 minutos de exposição e ela teve 31 mil visualizações. A conversa sobre modéstia masculina, ela fala sobre São Tomás de Aquino, Santa Teresinha, fé, oração e vida interior, ou seja, são assuntos que, sinceramente, não são assuntos leves. Ela realmente não se preocupa em gerar um canal sobre frivolidades, ela se preocupa em falar sobre a maturidade espiritual dela. É uma jovem, mais jovem do que eu, gera um conteúdo muito mais profundo do que eu. A Natália, ela não se prende por nenhuma restrição, que às vezes a gente se prende, né? Ai, tem que ser padre, ai, tem que ser formado em algo, tem que ter tido muita leitura e preparação. Eu confio que a Natália Dutra não é diferente de você. A diferença dela é que ela escutou o chamado e faz, ela evangeliza e gera bastante impacto. Você vê os vídeos delas, não são pouco vistos, ela gera bastante impacto. É outro exemplo de uma pessoa que conseguiu alinhar os três. Ela conseguiu alinhar a identidade dela com a história dela e o público dela, porque o público dela deve ser outras pessoas da idade dela que estão na internet, estão no YouTube, consomem esses conteúdos. Vamos apresentar aqui. Depois de ter falado da Natália, fantástica. Eu também tenho outro queridinho meu, que é o Bible Project. Mas vamos falar sobre o estilo do Bible Project, que o estilo do Bible Project é esse último aqui, então eu pulei um pouquinho. Existe vídeo sobre o vlog, que são rotinas diárias gravadas. Isso é muito comum, né? Em vez de um blog onde você conta um diário, né, onde você conta a história, o vlog em vez de você escrever, você grava. As pessoas gravam um dia, às vezes tem um dia de algo, né? Um dia que eu fui no retiro com a minha igreja. Um dia de, sei lá, Natal. Alguma rotina interessante que ele gravou ao longo e decidiu fazer um vídeo. São bastante é muito comum, especialmente para os jovens, porque eles falam muito sobre viagens, né? Rotinas extraordinárias, não é? Embora rotinas do dia a dia tenham interesse sobre isso, mas os vlogs geralmente são coisas assim, interessantes, viagens, pessoas que vão, fui no iate. Os jovens gostam bastante de vidas, né, de ostentação, mas também vidas comuns geram muitas visualizações, geram bastante impacto. O segundo é um estilo de entrevista, uma interação espontânea entre as pessoas. Eu tenho que falar que é espontânea. Às vezes as pessoas querem gerar uma entrevista de uma maneira forçada, dão as perguntas e a pessoa ensaia uma resposta e fica algo não tão bom. Porque não fica espontâneo, não fica natural. Eu vi um vídeo que eu não posso falar, porque talvez a pessoa que viu o vídeo esteja assistindo isso. Mas era uma entrevista e faziam perguntas muito, muito profundas, assim, muito teóricas e teológicas para pessoas normais, né? Pessoas eu e você, e as pessoas tentavam dar respostas complicadas e profundas e saiu um vídeo tão artificial, saiu um vídeo tão superficial, por mais profundo que pode parecer, ele saiu superficial porque não foi espontâneo, não foi natural, não foi uma interação que toca o coração, foi uma coisa assim ensaiada quase. Então a entrevista ela tem essa grande naturalidade, isso é uma conversa. Como eu estou conversando com vocês, como a gente conversa com nossos amigos, o bom da entrevista é essa naturalidade. Aliás, os melhores entrevistadores são as pessoas que conseguem fazer essa interação de uma maneira mais natural possível. E até conseguem, né, arrancar conteúdos das outras pessoas que elas nem estariam dispostas a dar, mas elas se sentiram tão à vontade com aquela interação que nas entrevistas é muito bom. Última animação. Animação, por mais simples, tem algumas animações que são super simples. Eu sempre falo que a paróquia de Matosinhos, qual o nome da paróquia de Matosinhos? Nossa Senhora da Boa Hora? Não me matem. Elas fazem umas pequenas animações para catequese simples, mas fantásticas, porque às vezes não precisa ser muito complicado para começar. E deixa eu te mostrar aqui.
as animações que é do Bible Project. Eu vou mostrar o Bible Project. Eu adoro o Bible Project. Se você for no YouTube e digitar Bible Project, tem o inglês e vai ter o português brasileiro. Mas eles contam todos os livros, quer dizer, todos os livros protestantes, ou seja, a gente vai estar faltando aí 7, da Bíblia. E ainda o Bible Project em inglês, eu convido vocês a explorarem esse canal. Tem ainda temas sobre um amor leal, faithful, como mostrar, sabe? Tem vários vídeos muito interessantes. Eu vou dar uma sugestão, por mais que seja o canal em inglês, assista o canal em inglês. Eu vou tentar passar para vocês como eu consigo botar legendas nesse canal. Vamos ver se vocês conseguem ver minha tela. Deixa eu fechar isso aqui. E deixa eu escolher aqui. Geralmente eu pego um que é bem antigo. Por exemplo, vamos ver esse que ele fez sobre ágape. Eu clico. Deixa eu dar pausa. Eu vou aqui nesse settings. Eu não sei se está em inglês ou em português para você. Ele às vezes tem aqui. Opa, desculpa. Vamos subir aqui. Você vai estar aqui em português. E você vai ver todo o vídeo com a legenda aqui. Por mais que seja em inglês. Eu sou muito... Peraí, deixa eu passar aqui agora. Eu sou muito fã do Bible Project, porque realmente é um conteúdo fenomenal. Eles têm esse desafio de falar sobre toda a Bíblia, falaram sobre toda a Bíblia e continuaram falando sobre temas da Bíblia. Tem um curso bíblico que eles distribuem, é um conteúdo muito bom. Outro que eu gosto bastante é o Breaking the Habit. É um frei que faz vídeos de uma maneira bem assim, né, bem juvenil. Juvenil não de uma maneira mas bem informal, que ele fala sobre assuntos. Olha, ele falou porque a maioria das pessoas erram sobre Deus, porque a maioria dos sermões são terríveis, ou batizar um bebê ou deixar decidir quando eles ficarem maiores. Ou seja, ele toca bastante assuntos polêmicos, mas porque a personalidade dele é bem leve, ele consegue falar isso sem trazer nenhum hate, né? Sem trazer nenhuma pessoas muito polêmicas para o assunto. Breaking the Habit também é um ótimo exemplo de conteúdo evangelizador em vídeo fantástico. Eu falei para vocês que eu ia dar um exemplo de interpretação para evangelização e eu vou dar o Catholic Central em inglês. Vocês estão brigados comigo, não briguem comigo falando, Júlia, você só tá falando coisas em inglês. É verdade, eu tô falando coisas em inglês porque é as pessoas que mais investem em conteúdo digital, eu sinto lhe dizer. Então, vamos começar a gerar conteúdos em português, por favor. É sobre isso que eu tô aqui, né? Mas o Catholic Central é uma iniciativa de também fazer conteúdos mais diferentes e é fantástico. Eu vou mandar o vídeo da confirmação que eles fizeram. Hi there. I have a room booked for tonight. Top floor suite. Wonderful. Top floor suite. That comes with perks. The 7 gifts. Wow. Que eles fizeram Chesterton. uma That's my pequena... traveling pseudonym, to avoid the paparazzi. Did you confirm? No, but I did. Eles fizeram uma pequena atuaçãozinha sobre a necessidade de confirmar, né? E aí, na confirmação, você ganharia os presentes, né? Os dons do Espírito Santo. Eu gosto também muito desse canal, Catholic Central. Se vocês quiserem assistir com legendas, lembre-se, eu tô no Chrome. O Chrome permite fazer isso. Vocês vão aqui, legendas, e vocês vão nas autogeradas. Aí quando você auto-translate ou auto-tradutor, alguma coisa assim, vocês escolhem a português. A questão da tradução... Deixa eu parar aqui. Calma. A questão da tradução deles não é a melhor tradução do mundo, mas com certeza dá pra gente assistir o conteúdo e se inspirar para esse conteúdo.
Estamos chegando no final da nossa apresentação. As pessoas que continuam conosco, muito obrigado. A gente está aqui agora no nosso plano de ação. Ok, Júlia, você já falou muitos conteúdos, já falou muito sobre inspiração, já vimos muitos exemplos reais de pessoas que estão aceitando o desafio de evangelizar através do vídeo e através do áudio. É muito interessante você pensar que se você tiver algum problema, às vezes, de aparecer, você pode tentar gerar uma animação simples, ou tem gente que animação simples você gera no PowerPoint, sabe? Você passa imagens com texto, ou talvez você possa gerar um conteúdo de áudio. Você talvez comece a fazer um podcast, ou os conteúdos no WhatsApp mais assim, informais, né? Desculpa, mais informais no WhatsApp. Tem muitas possibilidades de gerar conteúdo. Eu sei que às vezes o começo você pode se sentir intimidado por começar a gravar, começar a se escutar. Olha, eu também não gosto. Todos os meus conteúdos são editados pelo Guilherme, meu marido. Eu não consigo me escutar e me ver, porque eu realmente tenho. Mas é importante a gente começar. É importante a gente aceitar esse desafio e entender que o público que você quer alcançar provavelmente está no mundo digital. Porque quem não está no mundo digital, né? Então, o plano de ação, vamos lá. Eu vou ter que sair daqui para vocês verem direito. A gente primeiro vai definir o objetivo, qual é o objetivo da sua história, né? O que você quer falar? Eu quero falar sobre confirmação para meus jovens da casa. Não, eu quero falar confirmação para pessoas em geral. Olha, eu não tô me prendendo pela minha paróquia, porque às vezes tem esse problema. A gente às vezes se prende muito na nossa paróquia, na nossa igreja e acha que todo o nosso conteúdo tem que ser vinculado a alguém, algum padre ou alguma paróquia. Olha, você não, a Natália Dutra, que eu mostrei, não se vinculou a nenhuma paróquia, ela decidiu ouvir o chamamento de Deus dentro dela e fazer o conteúdo para falar com outras pessoas, não se sintam presas a nenhuma instituição. O segundo é um guião para os brasileiros, isso é um roteiro, isso está em português de Portugal. Planeie e pesquise, façam um guião, né? Se você vai falar sobre, por exemplo, confirmação, estude um pouquinho para você ter certeza que você está falando as coisas certas, planeie, escreva o que você vai querer botar, o que você tem que falar, o que você pode falar. Faça, às vezes, uma apresentação em PowerPoint, como eu fiz aqui com vocês. A segunda etapa é captação. Comece a captar as imagens que você pode usar. Às vezes você pode usar só imagens, não precisa necessariamente gravar. Ou começar a captar o áudio, ou captar fotos. Começa a juntar o que vai ser. Depois a edição. A edição a gente não falou hoje, mas edição é muito importante. Edição é o que torna o produto final excelente. É onde você tira todas as gordurinhas. Eu falo assim, muitas vezes os vídeos que a gente grava durante 1 hora de produto cru, de entrevista, para editarmos para 10 minutos. Porque dali a gente tira as gordurinhas e acha, sabe, a masterpiece, né? A obra-prima que tem ali. É quase como assim, a gente pega um bloco de mármore e vai, né, polindo, tirando até achar a grande escultura fantástica que tem ali dentro daquele material bruto. E o terceiro, muita gente ignora, é a distribuição, é tornar o seu conteúdo disponível facilmente para o público. Olha, eu não quero falar que esse assunto não é difícil, pois é, eu já errei bastante sobre isso. Sobre às vezes a gente faz um conteúdo fantástico, mas distribui nas mídias erradas, ou torna ele de difícil acesso, né? A gente bota muitos links. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas que me perguntam é: se você está postando um vídeo no Facebook, não faz o erro de colocar o link do YouTube no Facebook. Não faça isso, porque a pessoa tem que clicar no link para ir para o YouTube e assistir. Suba esse vídeo direto no Facebook. Como você consegue adicionar uma foto, adicione esse vídeo, porque a pessoa no Facebook vai estar passando e vai começar o vídeo instantaneamente. Quando você bota um link, a pessoa tem que clicar. A distribuição
a atribuição impacta no impacto que você vai gerar no público. Eu tenho uma história de uma vez eu fui fazer uns pequenos testemunhos sobre o Alpha. Se você conhece o Alpha, é um recurso para adultos, né? É uma evangelização para adultos, é um curso. E eu distribuí eles, eu botei nos stories do Instagram da paróquia, da minha paróquia que eu tava. E achando que estava excelentes, eram mini testemunhos de 30 segundos, não eram muito compridos, eram muito leves, eram convites para as pessoas fazerem alfa e falavam como que o alfa tocou a vida delas. Eu achei, tá excelente, fantástico. E aí eu botei no stories do Instagram da paróquia. Aí eu fui ver quem assistiu, porque você consegue ver quem assistiu os stories. Era só jovem. Era todos os jovens da paróquia assistiram os stories, porque era o começo dos stories no Instagram. É quando o Instagram começou a ter stories. Então, muita gente, especialmente os adultos, não ainda usavam esse recurso. Então, eu gerei um fantástico... Eu acertei tudo. Acertei o objetivo, guião, a captação, a edição, fiz tudo certinho. Na hora de distribuição, eu errei. Eu botei para um público que não era o que eu queria alcançar. Então, às vezes, você tem isso. Você pode acertar em tudo e dificulta a distribuição, né? Às vezes o vídeo você bota num canal de YouTube que ninguém conhece, que só tem 50 inscritos, ou você escolhe a mídia errada, ou seja, é muito importante você ter essa preocupação em todos os pontos. A última coisa que eu quero falar para vocês, eu sei que hoje a gente ficou 1 hora juntos e agradeço a todos que ficaram comigo. A última coisa que eu quero você é não subestime o valor desse daqui, né? Daqui tem uma oração no fundo. O valor do seu telemóvel. O seu telemóvel tem mais tecnologia do que computadores que levaram o homem à lua. Isso daqui tem mais tecnologia. Ele consegue gerar conteúdos fantásticos, especialmente este que tem 1 milhão de câmeras agora. Se você ligar o microfone direto, você vai conseguir um áudio de melhor qualidade. Eu não quero que vocês pensem naquela grande estrutura, preciso de muito dinheiro, preciso de muita câmera, preciso de luzes, eu preciso daquilo. Eu não quero que vocês vão para o Amazon e comecem a gastar dinheiro achando que precisam de muito para evangelizar. Vocês não precisam. Vocês só precisam querer. E se vocês quiserem, você com um telemóvel, você vai mais longe que a lua. É importante que vocês comecem a fazer isso. Meu marido estava até me lembrando que existe dá para colocar os canais aqui nos comentários. Eu vou colocar sim, Cláudia. Eu vou botar os canais que eu falei nos comentários. Daqui a pouco eu vou fazer isso. Quando acabar a transmissão eu boto. Mas o Guilherme, meu marido, tá me lembrando que tem um filme feito por iPhone. Se vocês forem... deixa eu ver se eu acho aqui, antes de mostrar. Tem um filme que foi na Netflix feito só com iPhone 7. Eu acho que foi feito com iPhone 7, ou seja, nem foi o último iPhone. Eu vou ter que... Eu vou depois entregar isso pra vocês. Qual foi o filme da Netflix que foi feito com um iPhone? Que é tanta qualidade que nossos telemóveis têm que você consegue ter pessoas fazendo isso num nível profissional. A última coisa que eu quero falar para vocês é façam. Não tenham vergonha, não se prendam por nada, começam a fazer. E eu quero pedir muito obrigada a todo mundo. Muita gente me pergunta, esses slides são tão bonitos. Olha, eu uso slides da Slides Go, que é esse site aqui. Eu posso também botar nos comentários para a Cláudia vai te perguntar. Eu posso comentar. Os slides são muito bem feitos pela Slides Go. É um site que disponibiliza slides alguns gratuitos, alguns pagos. Mas lembrando que, o que eu quero que vocês façam nessas 4 semanas
comecem a pensar o que Deus está te chamando, qual a sua identidade, o que você pode fazer. Eu sei que tem alguns amigos que eu comecei a perceber que já começaram até a se aventurar um pouquinho, compartilhar coisas de um lado mais espiritual nas suas mídias sociais. Eu vejo alguns posts no Instagram que já tem alguma conotação mais espiritual. Eu vejo que eu recebo às vezes pelo WhatsApp conteúdos mais profundos, assim. Isso começa pequeno, não precisa se sentir intimidada pelo o nível de coisas que você pode fazer. Se preocupe em escutar seu coração, se preocupe em escutar o que Deus pede de você e não tenha vergonha da sua fé, porque Deus não tem vergonha de você. Né? A redenção, né? Cristo na cruz foi a coisa mais vulnerável que um ser humano pode falar e ele fez isso por você. Então, se preocupe em ser isso, se preocupe também em se abrir à ação do Espírito Santo e em se dedicar um pouquinho mais à nossa missão que ele nos deixou. A missão não é pequena. Evangelizar não é uma coisa fácil. Fazer discípulos não é algo que a gente consiga fazer instantaneamente. Mas ele confiou isso em você porque ele confia em você. Eu quero que vocês continuem comigo. Próxima semana a gente vai continuar nosso papo sobre apostolado digital. Eu queria falar um pouquinho sobre redes sociais. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre como que está acontecendo nas redes sociais e outras cositas mais que vocês vão ter que descobrir na próxima semana. Foi um prazer ficar com vocês hoje. Eu estou gostando bastante desses pequenos workshops que estamos tendo. Eu quero continuar e eu preciso só da sua ajuda, que vocês mandem também comentários. Eu recebo muitas mensagens no direto. Mande comentários do que vocês querem que a gente fala, né? Se a gente quer falar um pouquinho mais de vídeo, quer mostrar como que eu gravo para o Laboratório da Fé. Tem gente que já me perguntaram sobre equipamentos que eu sugiro. Me mande perguntas, me mande sugestões que a gente pode continuar esse papo e eu quero, às vezes, continuar com o assunto que vocês queiram saber, né? Então, muito obrigado por hoje. Foi fantástico falar com vocês e lembre-se de vocês resgatar a sua identidade evangelizadora, resgatar o que Deus pede para vocês. Muito obrigado por hoje e até a próxima. Tchau, tchau. Eu vou ter que encerrar.